Oi, pessoal. Vamos continuar aqui falando sobre aplicações de derivadas. Agora vamos ver como as derivadas afetam a forma de um gráfico. Primeiro veremos aqui como a primeira derivada, o que ela diz sobre a f. O primeiro teste aqui, é teste de crescente e decrescente, é muito útil para saber se uma função ela é crescente ou decrescente em um dado intervalo. Para isso, a gente olha o sinal da primeira derivada. Se a primeira derivada ela for positiva em um certo intervalo, então nesse intervalo a função ela vai ser crescente. E se ela for negativa nesse intervalo, então ela vai ser decrescente nele. Então temos aqui um exemplo, ele pede para encontrar onde a função 3x à quarta menos 4x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 5 é crescente e onde ela é decrescente, para analisar, para fazer essa análise. Então a primeira coisa que a gente faz, a gente vai tentar usar esse teste de crescente e decrescente. Então a gente calcula primeiro aqui a derivada f' de x. A derivada vai ser 12x ao cubo menos... Opa, desculpa, não é 12 aqui, é 24, né? Não, na verdade é 12. 12 menos 12x ao quadrado, né? Que é 4 vezes 3, menos 24x, e o 5 a derivada é zero. Então fica só isso aí. Então, colocando aqui o 12x em evidência, vai ficar x ao quadrado menos x menos 2. Então, isso aqui é a mesma coisa, fatorando aqui esse x ao quadrado menos x menos 2, isso aqui é a mesma coisa que x menos 2x mais 1, certo? Fazendo aí esse produto vai voltar lá para o x quadrado menos x menos 2. Outra forma é só achar as raízes por Bhaskara e fazer essa fatoração aí. Então, beleza. Então, a gente quer analisar o sinal da f' de x. Como a f' de x é esse produto aqui, o que a gente vai fazer? Vai achar as três raízes, que é x igual a 0, x igual a 2 e x igual a menos 1. Montar aqui a tabela dos sinais. Colocar aqui os pontos. Em ordem crescente é menos 1, 0 e 2. Temos aqui as nossas três funções, que é 12x, x menos 2 e x mais 1. O produto das três vai ser a nossa f' de x, né? Então, a gente precisa analisar o produto desses três sinais aqui, dessas três funções. Então, a primeira função 12x, a gente sabe que atrás aqui do zero ela é negativa e à frente do zero ela é positiva. O x menos 2, atrás do 2 ela é negativa e à frente do 2 ela é positiva. E o x mais 1, atrás do menos 1 ela é negativa e à frente do menos 1 ela é positiva. Então, fazendo aí o produto desses sinais, menos, menos e menos, aqui vai ficar menos, menos, menos e mais fica mais, menos e mais fica menos, mais fica mais. Então, a f' de x é menor que zero nos seguintes intervalos. Menos infinito até o menos 1, né, que é negativo aqui, e no 0 até o 2. Então, a f é crescente nesses dois intervalos. Ou decrescente, no caso, né? Decrescente, que é negativo. E a f' é maior que zero nesses dois intervalos aqui, do menos 1 ao 0, união com 2 ao infinito. Então, isso quer dizer que a f é crescente nesse intervalo aqui. Beleza. Agora falaremos aqui do teste da primeira derivada. Tenho aqui, esse teste vai servir para dizer se um ponto, se o número crítico é
um ponto de máximo ou mínimo local. Então, vamos lá, a gente pega aqui um número crítico C. Lembra que o número crítico é um ponto em que a derivada é zero ou que a derivada não existe. Então, se o sinal da f ele muda de positivo para negativo nesse ponto C, então a f vai ter um ponto de máximo local nesse ponto C. Se o sinal da f' muda de negativo para positivo nesse ponto C, então a f tem um mínimo local em C. E se o sinal da f' ele não muda de sinal, no caso, se a f' não muda de sinal, no caso, então a f não tem nem máximo nem mínimo local nesse ponto. Temos aqui uma figura para ilustrar isso. Temos aqui o ponto C, ponto crítico, né? A derivada é zero. E antes dele, as retas tangentes aqui, ó, são positivas, né? Elas são retas crescentes. Então, antes dele a derivada é positiva e depois dele a derivada é negativa. Então, houve uma mudança de sinal de positivo para negativo. Isso quer dizer que é um máximo local. Aqui temos o contrário, a derivada era negativa e passa a ser positiva. Então, tem um mínimo local. Temos um caso aqui em que a derivada era positiva e continua positiva. Então, esse ponto nem é máximo nem mínimo local. E da mesma forma, temos um caso em que a derivada era negativa e continua sendo negativa depois dele. Então, ele não é nem mínimo nem máximo local também. Neste exemplo, ele pede para encontrar os valores de máximos e mínimos locais da função f desse nosso exemplo aqui, né? Aqui, ó, no menos 1, vamos analisar aqui nesse canto, se é máximo ou mínimo local. No menos 1, ele mudou de negativo para positivo, né? Ou seja, a derivada era negativa e passa a ser positiva. Isso quer dizer que é o mínimo local, né? Isso analisando o teste da primeira derivada. E isso acontece também no 2, né? O 2 a gente tinha negativo e passa a ser positivo. Então, no menos 1 e no 2, temos mínimos locais. E da mesma forma, aqui no 0 era positivo e passa a ser negativo. Então, isso quer dizer que no 0 é um máximo local. Então, temos aí os mínimos e máximos locais dessa função f. Observe que a gente só analisou os pontos críticos, ou seja, onde a derivada se anula, e onde a derivada se anula são exatamente os pontos menos 1, 0 e 2, e analisou o que acontece com o sinal da derivada, né? De um lado para o outro desse ponto. No menos 1 vai de menos para mais, e no 2 vai de menos para mais, ou seja, é o mínimo local pelo teste da primeira derivada. E no 0 aconteceu o contrário, foi de mais para menos, então é o máximo local pelo teste da derivada também. Então é essa a abordagem que a gente tem que fazer. E agora vamos pegar aqui o que a f duas linhas, a segunda derivada da f, nos diz sobre a nossa função f. A primeira definição aqui é sobre concavidade. A gente diz que a f ela é côncava para cima se todas as retas tangentes estão abaixo do nosso gráfico. Ou seja, se o gráfico está acima de todas as retas tangentes. E se o gráfico estiver abaixo de todas as retas tangentes, então a função é chamada de côncava nesse intervalo. Aqui temos um exemplo, ó. Se a gente pegar aqui nesses pontos, as retas tangentes, observe que elas são crescentes, né? Ou seja, são positivas. Então, e ainda mais, aí aqui vai ficando negativa, mas elas sempre vão estar acima do nosso gráfico. Então, quando elas estão acima do nosso gráfico, é concavidade para baixo. Aí agora, quando passa desse ponto, as retas tangentes vão ficar aqui abaixo do nosso gráfico, né? Então, isso quer dizer que é concavidade para cima. E aí, quando passa desse ponto, as retas tangentes vão estar aqui acima do gráfico. Então, novamente, concavidade
para baixo. Então, essa é a definição de concavidade. E temos aqui o teste da concavidade. A gente vai saber a concavidade da função no intervalo analisando a segunda derivada. Se a derivada for positiva, então o gráfico ele é côncavo para cima. E se a segunda derivada é negativa, então o gráfico é côncavo para baixo. Temos aqui um outro conceito, que é o ponto de inflexão. O ponto de inflexão de uma função contínua é o ponto em que a curva muda a concavidade. Ela vai de côncava para baixo ou para côncava para cima, ou vice-versa. Isso no nosso exemplo aqui aconteceu nesses dois pontos aqui, né? Ó. Antes estava côncava para baixo, aí a partir desse ponto mudou para côncava para cima. E aqui estava de côncava para cima, e a partir desse ponto aqui mudou para côncava para baixo. Então, esses dois pontos são pontos de inflexão. Beleza. Então, temos aqui o teste da segunda derivada. O teste da segunda derivada também serve para analisar se um ponto é de mínimo ou máximo local. Ele diz o seguinte: se a gente tem um ponto em que a derivada se anula, ou seja, um ponto crítico, em que nesse ponto crítico a segunda derivada é positiva, então esse ponto é um mínimo local. Se acontece a derivada ser igual a zero e a segunda derivada ser menor que zero, então esse ponto é um máximo local. Então, esse é o teste da segunda derivada. Aqui ele pede para examinar essa curva, y igual a x à quarta menos 4x ao cubo, em relação à concavidade, aos pontos de inflexão e os mínimos e máximos locais. Beleza. Então, primeiro, em relação a gente vai calcular aqui a primeira derivada, né? Y' vai ser 4x ao cubo menos 12x ao quadrado. Isso aqui a gente pode... Isso é y' e y duas linhas a gente já calcula aqui também. É o 12x ao quadrado menos 24x. E a gente pode aqui fatorar o y' e y duas linhas, né? Aqui coloca o x quadrado, 4x quadrado em evidência, fica x menos 3. E aqui coloca o 12x em evidência, fica x menos 2. Então temos aí a forma fatorada do y' e y duas linhas. Então, falar sobre a concavidade, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar o sinal da segunda derivada, né? Então, a gente vai fazer a tabelinha aqui para a segunda derivada. A segunda derivada, ela se anula no 0 e no 2, né? Então, temos aqui o 0 e o 2. Vamos analisar agora o sinal da segunda derivada. Então, aqui a gente tem a função 12x, aqui x menos 2, e aí o produto é y duas linhas. Y duas linhas. Então, aqui o 12x atrás do zero negativo, à frente do zero positivo, x menos 2 atrás do 2 negativo, à frente do 2 positivo. Então, os sinais vão ficar mais, menos e mais. Então, isso quer dizer que no intervalo menos infinito a zero, união com 2 a infinito, a concavidade é para cima, né? Porque o sinal da segunda derivada é positivo. E no intervalo de 0 a 2, concavidade para baixo. Porque a segunda derivada ela é negativa. Beleza. Então, está aí a análise sobre a concavidade. Aí pede sobre os pontos de inflexão. Ponto de inflexão é que muda a concavidade, né? Então, a gente mudou a concavidade aqui. Observe que a concavidade aqui do 0 até o 0 era para cima e depois mudou para baixo. Então, no 0 e no 2 aconteceu a mesma coisa. Era para baixo e mudou para cima. No 2, né? Então, o 0 e o 2 são pontos de inflexão. Ele pede também sobre os mínimos e máximos locais. Para saber sobre os mínimos e máximos locais,
o teste da primeira derivada já é suficiente, né? Então, fazendo aqui a tabelinha agora para a primeira derivada, temos aqui o sinal do 4x² e o sinal do x menos 3. Então, temos aqui o 0, e o 3, né, que são as raízes aí. Então, observe que o sinal do 4x² é sempre positivo, né? Já que x² é sempre positivo. Então, é tudo positivo. E aqui o x menos 3 atrás do 3 é negativo e a frente do 3 positivo. Então, esse produto aí, que é exatamente o y', ele vai ser aqui negativo atrás do 0, negativo atrás do 3 e positivo à frente do 3. Então, isso está nos dizendo o quê? Isso está nos dizendo que o 0 não é ponto de mínimo nem de máximo, né? Já que o sinal não mudou aqui. E o 3, o sinal mudou de negativo para positivo. De negativo para positivo, isso quer dizer que o 3 é mínimo local. Então, temos aí que o 0 não é nada e o 3 é o mínimo local. Então, isso aí fecha a análise aqui no nosso exemplo. Então, esse tipo de análise é importante para saber todas essas informações sobre a função sem olhar o gráfico, né? Muito importante. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre formas indeterminadas e regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital, enunciada aqui, a gente vai fazer quando encontrar um limite em que aconteça uma forma indeterminada. O que é uma forma indeterminada? É quando no limite aparece algo do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então, para calcular esse limite, o limite do quociente vai ser exatamente a mesma coisa que o limite, só que em vez de pegar as funções, pegar as suas derivadas. Então, isso facilita muito em alguns casos. Vamos aqui ver em alguns exemplos. Se for calcular aqui o limite de ln de x sobre x menos 1 quando x tende a 1, esse aqui vai ser o ln de 1 sobre 1 menos 1. Aí o ln de 1 é 0 e o menos 1 é 0. Então, a gente caiu numa determinação do tipo 0 sobre 0. Então, podemos usar o teorema de L'Hopital, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a derivada do de cima e dividir pela derivada do de baixo. Então, esse aqui vai ser o limite. Quando x tende a 1, derivada do ln de x é 1 sobre x. E a derivada de x menos 1 é 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que o limite de 1 sobre x, quando x tende a 1. E agora a gente pode substituir, fica 1 sobre 1, que é igual a 1. Então, esse limite, ele é igual a 1. Um outro exemplo aqui é o limite quando x tende a infinito de e elevado a x sobre x². Então, substituindo aqui, e elevado a x, quando x vai para infinito, isso aqui vai para infinito também. Então, infinito em cima. E x², quando x tende a infinito, vai para infinito também. Então, vai para infinito em cima e embaixo. Então, temos a indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Então, podemos usar o teorema de L'Hopital, a regra de L'Hopital. Então, vai ficar x tende a infinito. Aí, aqui a derivada. Já vou calcular direto. A derivada da exponencial é a própria exponencial. Sobre. E a derivada de x² é 2x. Quando a gente vai calcular aqui esse limite, e elevado a infinito vai ser infinito, e 2 vezes infinito vai ser infinito. Então, caiu novamente numa indeterminação do tipo infinito sobre infinito. O que é que a gente faz? Usa o L'Hopital de novo, ou seja, deriva de novo. Então, vai ficar limite quando x tende a infinito. A derivada da exponencial é a própria exponencial. A derivada de 2x é 2. Então, aqui a gente pode calcular elevado a infinito. Aqui vai ser infinito. Dividido por 2 continua infinito. Então, a resposta aqui vai ser infinito. Então, nesse caso, a gente precisa usar do L'Hopital 2 vezes para poder calcular esse limite. Nesse outro exemplo, temos aqui ln de x e raiz cúbica de x. Quando a gente substitui ln de x quando x vai para infinito, isso aqui vai para infinito também. Sobre, e a raiz cúbica de x quando x vai para infinito é infinito também. Então, temos a mesma determinação, infinito sobre infinito.
Usaremos aqui o L'Hopital. Então, a derivada de ln de x, aqui é 1 sobre x, sobre, e a derivada de raiz cúbica de x, a gente pode fazer aqui separado. A derivada, raiz cúbica de x é a mesma coisa que x elevado a 1/3. Então, isso aqui vai ser 1/3 vezes x elevado a menos 2/3. Então, isso aí vai ser a mesma coisa que 1 sobre 3x elevado a 2/3 positivos, né? Então, podemos colocar aqui embaixo. 1 sobre 3x elevado a 2/3. Então, isso aí vai ficar aqui quando x tende a infinito. Resolvendo aqui, fazendo extremos e meios, vai ficar 3x elevado a 2/3 sobre x. Aqui faltou o limite. Simplificando isso aqui, vai ficar o limite. Quando x tende a infinito, aqui vai ficar 3 sobre x elevado a 1/3. X elevado a 1/3, isso aqui quando x vai para infinito, vai dar infinito. Então vai ficar 3 sobre infinito, que é 0, né? Você está pegando um número e dividindo por infinito. Então isso aí vai ser 0, que é o nosso resultado. Agora vamos ver os casos em que acontecem produtos indeterminados, ou seja, produtos do tipo 0 vezes infinito. Quando isso acontecer, a gente inverte uma das funções e coloca ela dividindo em vez de multiplicando. Isso aí é equivalente, ou seja, isso daqui é a mesma coisa que isso. E vamos aqui aplicar. Então, temos aqui o limite, quando x tende a 0, de x vezes ln de x. Então, a gente escreve o limite, quando x tende a 0. Em vez de escrever como um produto, escreve como um quociente, ou seja, ln de x sobre 1 sobre x. Então, a gente pode fazer isso. É a mesma coisa. E agora, se a gente substituir, vai ser ln de x. Quando x tende a 0 mais, isso aqui dá menos infinito. E dá menos infinito. E quando x tende a 0 mais de 1 sobre x, dá infinito também. Então aqui a gente pode derivar o numerador e o denominador usando a regra do L'Hopital. Vai ficar x tendendo a 0 mais. Aqui em cima 1 sobre x. E aqui embaixo a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Isso pode ser feito pela regra do quociente. Fica como exercício. E aqui a gente resolve. Vai ser o limite. Quando x tende a 0 mais. Aqui vai ficar menos x ao quadrado sobre x. Que é o limite. Quando x tende a 0 mais. De menos x. Que isso aqui vai dar 0 quando substituir. Então, a gente conseguiu calcular esse limite aí. Agora, vamos para outro tipo de indeterminação, que é a indeterminação do tipo infinito menos infinito. Aqui está representado, aqui está um exemplo. Quando x tende a π sobre 2 pela esquerda, a secante de x e a tangente de x vão para infinito. Devido ao fato de que o cosseno vai para 0, né, no π sobre 2. Então, a gente pode aqui fazer aqui alguma manipulação para tentar remover essa indeterminação, né? A secante a gente sabe que é 1 sobre o cosseno de x. E a tangente é o seno de x sobre o cosseno de x. Então, colocando isso aí no mesmo denominador, vai ficar 1 menos o seno de x sobre o cosseno de x. Quando a gente substitui aqui, o seno de π sobre 2 é 1. Então, 1 menos 1 vai dar 0. E o cosseno de π sobre 2 é 0. Então, vai ficar uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Ou seja, a gente conseguiu transformar uma indeterminação do tipo infinito menos infinito no tipo 0 sobre 0. E a do 0 sobre 0 a gente pode aplicar o L'Hopital, né? Então, vamos aqui calcular a derivada do numerador e do denominador. Então, a derivada do numerador a derivada do 1 é 0. A derivada do menos o seno é o menos cosseno de x, né? Porque a derivada do seno é o cosseno. E a derivada do cosseno é menos o seno.
Então, vai ser o menos cosseno de x sobre o menos seno de x. E aqui a gente calcula agora, vai ficar menos cosseno de π sobre 2 sobre o menos o seno de π sobre 2. O cosseno de π sobre 2 aqui é 0, e o seno de π sobre 2, aqui vai ficar menos 0, e aqui o seno de π sobre 2 é 1, então vai ficar menos 1. E essa divisão aí vai dar 0. Então, a gente conseguiu calcular esse limite também. E agora, por fim aqui, vamos falar das potências indeterminadas. São potências do tipo 0 elevado a 0, infinidade elevada a 0, ou 1 elevado a infinito. Então, a abordagem é a seguinte: se a gente tem uma função do tipo f de x elevado a g de x, ou seja, uma função com uma potência sendo função, a gente faz o seguinte: a gente aplica ln em tudo, porque quando aplica ln numa potência, o que está na potência cai multiplicando ln pela propriedade de ln. E agora aplica a exponencial em tudo. Então, quando aplicar a exponencial no ln do y, vai ficar só y, a exponencial ela vai embora com ln. E aqui vai ficar a exponencial de tudo que está aqui, né? G de x vezes o ln de f de x. Então, para calcular o limite da nossa y, é calcular o limite nos dois lados aqui. Então, o limite aqui vai ficar na potência também, é a propriedade de limite, já que a exponencial é contínua. Então, no final das contas, para a gente calcular o limite de uma potência, é a mesma coisa que a gente calcular a exponencial de um limite desse produto aqui. Então, a gente transforma em algo mais simples. Então, vamos para o exemplo. A gente calcular esse limite aí. Então, define aqui o y vai ser essa potência. 1 mais seno de x, de 4x, elevado a cotangente de x. Então, o que é que a gente faz primeiro? Aplica o ln. Então, quando aplica o ln, cai a potência. Fica o ln do que está embaixo, que é 1 mais seno de 4x. E aí, a gente vai ter que calcular esse limite, né? Porque aqui o y, agora aplicando a exponencial, o y vai ser a exponencial da cotangente de x vezes o ln de 1 mais seno de 4x. Então, o limite do y aqui, quando x tende a zero, que é o que a gente quer calcular, né? Vai ser igual à exponencial do limite da cotangente de x, vezes o ln de 1 mais seno de 4x. Tá. Mas aí vai ser esse limite aqui, um produto. Observe aqui quando x tende a 0 mais. Quando x tende a 0 mais, a cotangente aqui aqui o limite vai ficar o ln de 1, aqui vai ficar 0, né? O ln vai ficar 0 quando a gente aplica no 0, porque o seno de 4x, o seno de 0 vai ser 0, vai ficar só 1, e o ln de 1 é 0. E aqui a cotangente é o cosseno sobre o seno, né? E o seno é 0, então vai ficar 0. Cotangente, cosseno de 0, vai ficar 0 vezes 0. Na verdade, aqui fica infinito, né? Já que aqui é o cosseno sobre o seno, e o seno é 0, então a gente tem 1 sobre 0 que dá infinito. Então, quando a gente vai para infinito, e esse ln vai para 0, então a gente tem algo do tipo infinito vezes 0. Então, a gente vai ter que fazer alguma manipulação nesse limite aqui. Vou fazer aqui no canto. Vai ser o limite quando x tende a 0. Aí, a gente escreve da seguinte forma. A gente escreve como um quociente. 1 mais seno de 4x. E aqui, em vez de multiplicar pela cotangente, é a mesma coisa que dividir pela tangente. E aqui, sim, agora vai ficar da forma aqui 0. E a tangente aqui de 0, a gente sabe que é 0. Então, fica da forma 0 sobre 0. Então, a gente pode aplicar L'Hopital aqui. Nesse limite, vai ficar limite quando x tende a 0. Tudo mais aqui. Aí, a derivada desse ln vai ser 1 sobre
1 mais seno de 4x, vezes a derivada aí do que está dentro, né? Usando a regra da cadeia, vai ser o 4 vezes o cosseno, a derivada do seno é o cosseno de 4x. Apareceu esse 4 aí porque a gente deriva ainda o 4x pela regra da cadeia. Então, e aí dividido, e a derivada da tangente é a secante ao quadrado de x, né? Então, isso aí vai ficar igual. A gente já pode substituir, né? A gente já pode substituir, vai ficar 4 vezes o cosseno de 0 sobre 1 mais o seno de 0. Tudo isso sobre a secante ao quadrado de 0. Substituir os valores aqui vai ficar 4, aqui é 0, aqui é 1 e aqui é 1. Então vai ficar só 4. Então, voltando para o nosso limite inicial, a gente quer calcular o limite do y, né? Então, quando x tende a 0 mais. Então, isso aí vai ser igual à exponencial desse limite que a gente acabou de calcular, que é 4. Então, vai ser exponencial de 4 o nosso resultado. Aqui um outro exemplo nessa linha. Eu tenho x elevado a x, ou seja, meu y é x elevado a x. Então, eu aplico ln de y, vai ser x ln de x, né? Então, e agora aplica a exponencial. A exponencial nos dois lados, aí o exponencial no primeiro membro vai cortar com essa ln, vai ficar só o y. E aqui a exponencial de x ln de x. E aí, o limite do y, que é o que a gente quer quando x tende a 0 mais, vai ser igual à exponencial desse limite aqui, x vezes ln de x, quando x tende a 0 mais. Mas a gente já calculou no exemplo passado que esse limite aí é 1. Desculpa, que esse limite é 0. Então vai ficar elevado a a 0, que é igual a 1. Então esse limite aí vai ser 1. E isso vai finalizar aqui essa aula, e na próxima a gente volta falando sobre o passo a passo para desenhar o esboço aqui de uma curva.